Estudo Bíblico Deuteronômio 18. A herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Versos 1 a 22. Moisés deu instruções sobre os direitos dos sacerdotes e levitas, cujas obrigações administrativas também foram citadas no capítulo anterior, versos 1 a 8. Depois, Moisés ordenou a eliminação de práticas pagãs como magias e superstições, versos 9 a 14. E terminou o capítulo fazendo a predição da vinda de um profeta que falaria em seu nome e sobre a lei do profeta, ordenando a eliminação dos falsos profetas, versos 15 a 22. Verso 1. Os sacerdotes levitas. São os sacerdotes ministros do altar no santuário central que desfrutam de uma posição de honra e autoridade supremas. Eles eram descendentes de Levi, mas apenas os levitas, descendentes de Arão, eram sacerdotes. Não somente os sacerdotes, mas a tribo inteira de Levi não poderia receber nenhuma herança. Números 18, versos 20 a 23 e Deuteronômio 10, verso 9. Verso 2. O Senhor é a sua herança. Os levitas foram escolhidos na qualidade de oferta de consagração dos primogênitos de Israel. Números 3, versos 5 a 13. Assim, como eram a porção especial de Deus, assim também o Senhor seria a porção especial para os sacerdotes. Isto lhes daria segurança, provisão e satisfação. Versos 3 a 5. O direito devido aos sacerdotes. Em reconhecimento de seus deveres sacerdotais, eles tinham o direito a porções específicas dos animais oferecidos em sacrifício e as primícias das demais coisas consagradas ao Senhor. Versos 9 a 14. Moisés proibiu os israelitas a copiar, imitar ou fazer o mesmo que os politeístas cananeus faziam. Aquelas práticas de feitiçaria eram consideradas abominações ao Senhor e seria rebelião contra as exigências da aliança do Senhor no tocante à lealdade de Israel. Versos 15 a 19. Nesses versículos, Moisés introduziu o tema da profecia israelita. Deus comunicaria sua palavra a Israel através de uma sucessão de profetas. Contudo, a linguagem usada por Moisés enfatiza o profeta definitivo que viria, o Messias. O Novo Testamento também interpreta essa passagem como uma referência a Cristo, que, à semelhança de Moisés, foi o mediador de uma aliança entre Deus e o seu povo. João 5,46, Atos 3, versos 22 a 26 e 7, verso 37. Jesus foi semelhante a Moisés em vários outros aspectos. Teve a vida poupada quando criança, Êxodo 2, Mateus 2, versos 13 a 23. Renunciou à corte real, Filipenses 2, versos 5 a 8 e Hebreus 11, versos 24 a 27. Teve compaixão do seu povo, Números 27, versos 16 a 17 e Mateus 9, 36. Intercedeu pelo povo, Deuteronômio 9, 18, Hebreus 7, 25. Falou com Deus face a face e irradiou a sua glória, Êxodo 34, 29 a 30 e 2 Coríntios 3, verso 7. Foi o mediador de uma aliança, Deuteronômio 29, 1, Hebreus 8, versos 6 e 7. Era manso, Números 12, verso 3 e Mateus 11, 29. Foi profeta poderoso em obras e palavras, Lucas 24, verso 19. Era anunciador da vontade de Deus, Deuteronômio 6, verso 1, Apocalipse 1, verso 1. E, finalmente, chefe e guia do povo, Isaías 55, versos 3 e 4. Verso 20. Moisés instruiu o povo sobre como identificar um falso profeta através de duas formas.
Pela integridade teológica, um verdadeiro profeta não ensinará o erro e nem desviará o povo, verso 20, e capítulo 13, versos 1 a 5. A segunda é que suas predições proféticas sobre o futuro se cumprirão, verso 22.